física para todas as plataformas é na MC Presents. E na PSN Games BH você compra jogos em mídia digital para Play 4, Play 3 e Xbox One. MC Presente, Canela. Ele se jogou lá pra Vamos, open! E aí galera do canal Zoando Games, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War Ghost of Sparta, a última sessão spoiler aqui da saga God of War. Finalmente estamos chegando ao final aí da saga, né? Ao final entre aspas, porque vocês sabem que a saga na ordem cronológica termina em God of War 3, mas vocês sabem que eu contei na ordem primeiro da trilogia principal, que foi God of War 1, 2 e 3, e agora para finalizar a saga eu contei do Ascension, Chains of Olympus e agora Ghost of Sparta, tá certo? Então, para você ter um entendimento completo do que está acontecendo aqui no God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você assista a sessão spoiler de God of War 1, Ascension e do Chains of Olympus, tá certo? E um pouquinho, o comecinho aí da sessão spoiler de God of War 2. Então tá aí o tempo necessário que você precisa assistir na sessão spoiler de God of War 2 para entender quando que a saga chega aos eventos de Ghost of Sparta, tá bom? Então não deixe de assistir esses vídeos aí e esse pouquinho do God of War 2 para depois vir pra cá, tá certo? Então caso você queira saber qual é a história do God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. Após se tornar o deus da guerra no final dos eventos de God of War 1, Kratos vai ao submundo novamente em busca de Ambrosia. Você se lembra desse fruto? Que os deuses haviam feito um concurso deixando doentes os parentes de seus escolhidos para que eles batalhassem entre si em busca da fruta que seria usada para curar esses parentes. Que Calliope ficou doente, então Kratos conseguiu a cura com Ambrosia. Então, Kratos vai atrás dela novamente, pois ficou sabendo que alguns discípulos de Ares, ou seja, um grupo de fiéis ao falecido deus, estavam à procura de Ambrosia na tentativa de reviver o antigo deus da guerra. Após várias aventuras e matanças, Kratos chega ao local do fruto, que estava guardado dentro de um monstro gigante chamado Giggs, que era um dos 3 hecatônquiros. Ao destruir a fruta, Kratos mata esse bichão também, pois era Ambrosia que o mantinha vivo. Esse bicho era um malvadão, viu? Ele queria dominar o mundo e tudo mais, por isso que Kratos matou, tá? Com isso, o fantasma de Esparta frustra os seguidores de Ares e volta para o seu trono no Olimpo. Isso acontece nos eventos das HQs de God of War, chamadas de God of War Comics. Se vocês tiverem interesse de ler, tem link na descrição para todas elas em português do Brasil, tá bom? Então não deixe de ver lá. Ghost of Sparta começa exatamente após os eventos da HQ, onde Kratos começa a ter visões do seu passado, mais exatamente de sua mãe. Com essas visões, Kratos sentiu que deveria ir até o templo de Poseidon no reino de Atlântida e que de alguma maneira lá ele encontraria a solução para essas visões. Junto de servos espartanos, ele arruma um navio e embarca rumo à cidade de Atlântida. Na mitologia original, Atlântida era um reino em uma enorme ilha que ficava no Oceano Atlântico e era, de longe, o reino mais próspero de toda a Grécia. Mas de toda essa riqueza veio a ambição, e com isso o exército atlante passou a guerrear e dominar outras cidades gregas, tomando suas riquezas. Com as vitórias que vieram, a inocência do povo atlante deu lugar ao orgulho, vaidade, luxo, corrupção e desrespeito com os deuses. Poseidon, puto com a atitude de seu povo, convocou os deuses para juntos planejarem uma punição ao reino. Decididos, lançaram diversos desastres naturais na cidade, como terremotos e maremotos. O castigo foi tão grande, mas tão grande, que em apenas um dia a cidade inteira de Atlântida afundou nos mares do oceano e desde então nunca mais foi vista, e nem sequer um habitante de lá sobreviveu para contar a história. Já em God of War, o reino de Atlântida é praticamente a mesma coisa, próspero e dominado por Poseidon. Porém, ele afunda de um jeito diferente, vocês vão ver ao longo do vídeo. Na embarcação, uma estátua de Atena se comunica com Kratos e o aconselha a não continuar sua jornada. Caso contrário, ele iria descobrir coisas que não gostaria de saber e nem deveria. O deus da guerra ignora os avisos da deusa e logo em seguida, seu navio é invadido por criaturas marinhas, chamados de tritões. Eles foram enviados por Poseidon, que queria impedir Kratos de ir até a Atlântida. O fantasma de Esparta batalha com eles, mas é surpreendido por um monstro marinho gigante, chamado de Scylla. Existem muitas versões desse monstro na mitologia original, e a mais comum é de que ela era originalmente uma ninfa do mar que vivia a ser cortejada pelos navegantes que passavam pelo Estreito de Messina, que é um estreito do mar Mediterrâneo. Porém, um dia, um homem chamado Glauco se apaixonou por essa ninfa.
Ela, inocente, não sabia o que fazer e teve medo. Assim, correu pelos mares se esconder em tudo que é canto, até que Glauco não a encontrasse mais. Apaixonado, ele decidiu ir à ilha de uma das bruxas do mar, a temida Circe, para pedir a ela um feitiço, uma magia que fizesse com que a ninfa se apaixonasse por ele. Porém, a bruxa era apaixonada por Glauco e, com raiva e ciúmes, envenenou a fonte onde Sila se banhava. Com o veneno, Sila se transformou em um monstro que possuía 6 cabeças de serpente na cintura. Com medo, ela correu para Glauco, que agora não mais a amava, devido à sua aparência monstruosa e seus bichinhos assassinos. A pobre Sila, antes uma linda ninfa, agora se entristeceu por ser um monstro do mar, e com isso teve raiva, muita raiva. Assim, ela se dirigiu de novo ao seu estreito para aterrorizar e matar qualquer navegante que cruzasse o seu caminho. Já em God of War, a Sila lembra bastante a Hydra que o Kratos enfrentou no primeiro jogo da série, e aparentemente é apenas um monstro do mar mesmo, sem essa de que era uma ninfa e tal. Kratos enfrenta a criatura, sendo jogado para fora de seu navio e caindo na costa de Atlântida. Após uma batalha árdua, ele consegue assustar o monstro, que foge. Com isso, ele adentra a cidade e consegue chegar até o tal Templo de Poseidon. Para sua surpresa, a única pessoa que estava no templo era sua própria mãe, Calisto. Kratos não sabia que ela estava viva esse tempo todo. Para ele, ela já tinha morrido faz um tempo. Os dois conversam e Calisto conta para seu filho que Deimos, o irmão de Kratos, estava vivo e sendo mantido prisioneiro no domínio da morte. Segundo ela, a única maneira de Kratos encontrar seu irmão era achando um item importante no templo de Hades, que ficava em Esparta. Somente com esse item ele poderia ter acesso ao domínio da morte. Confuso, Kratos pergunta o porquê de tudo isso e como exatamente o seu irmão estava vivo. Why would you do this? Essa voz dele é muito bizarra de dor. Your father forbid me to tell my father. Ele Who não is my sabe. father? E aí que ele descobre, né, que o Deus é o pai. Deus. Quem é o pai? Maior mistério. Ai meu Deus, quem é o pai? Nossa, viado. Contar para Kratos quem era o seu pai, Calisto se transformou em um monstro. Isso aconteceu porque o próprio Zeus a proibiu de contar a verdade para Kratos e jogou essa maldição nela para caso ela decidisse abrir o bico. Sim. Kratos enfrenta sua mãe e, infelizmente, a mata. Como assim? Nossa, eu dou razão A pro maldade Deus. do Deus não tem limite. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos. Foi falando que quando ele foi feito, needs. ele ia ficar sendo torturado na domínio da morte, mano. Bora, Ela tá Kratos. livre e vai carregar mais um fardo nas costas, né, de culpa. Imaginava que ia passar por ele e ia aparecer novamente na história. No Coitado. caminho para sair de Atlântida, Kratos é atacado mais uma vez pela Scylla e cai na água, se segurando no monstro. Essa briga acaba o levando para uma parte subterrânea de Atlântida. Tentando sair de lá, Kratos acaba se encontrando com a Titanide de lava, Terra. Essa Titanide não existe na mitologia original e foi criada propriamente para o jogo. Aquele local onde Kratos estava não era exatamente uma parte subterrânea, e sim um vulcão presente em Atlântida. E a Titanide era justamente o núcleo desse vulcão. Ela pede para Kratos libertá-la e diz que, em troca, lhe daria o seu poder. Sendo assim, Kratos a liberta e suas espadas passam a emanar uma mistura de fogo com lava, as deixando bem mais fortes. Porém, como Terra foi liberta, o vulcão passou a entrar em erupção. Ganhando poderzão. Kratos corre para sair de lá e mais uma vez é impedido pela Scylla. Porém, dessa vez, ele finalmente mata o monstro. Graças a Deus. Ele consegue fugir do vulcão, mas ao se levantar, percebe a tamanha catástrofe que havia causado.
A cidade de Atlântida estava afundando. Ele foi responsável, mano. The battle with silver had shaken the very foundation of Poseidon's kingdom. Atlantis was sinking. But that mattered little to the ghost of Sparta. No caminho para sair do reino, ele é abordado pelo mesmo velhinho que o desenterrou em God of War 1. O velhinho, que na verdade era Zeus, que Kratos não sabia disso e tal, o aconselha a não ir atrás de Deimos, pois isso só lhe traria ainda mais dor e a sua própria perdição. Como de costume, Kratos ignora os conselhos de alguém e continua sua jornada. Ele consegue sair de Atlântida e no caminho de volta a Esparta se depara com uma mulher meio demônio matando um soldado espartano. Essa mulher era Enimis, filha de Thanatos, o deus da morte, e estava matando todos os soldados espartanos que encontrassem no seu caminho, tentando saber onde Kratos estava. Na mitologia original, ela era a personificação do ódio dos mortos. Ao passar por algumas montanhas, Kratos acaba enfrentando Enimis. No meio da luta, ela se transforma em um corvo gigante, e o deus da guerra se pendura nela, fazendo ela cair e em seguida a matando. Que violento. Aí pegou esse negocinho aí que vale alguma coisa? Por muita sorte e coincidência, o local da queda de Kratos foi ao ladinho de Esparta. Ele adentra a cidade, onde é recebido com alegria pelos espartanos, exaltado como o todo-poderoso deus da guerra. Ele chega em frente à sua casa, onde se lembra de sua infância com Deimos e como os dois treinavam juntos. Kratos, como sempre, era implacável e ensinava fervorosamente o seu irmão a ser um guerreiro digno. Como eu contei na sessão spoiler de God of War 1, certo dia, Ares e Atena invadiram Esparta à procura do guerreiro marcado da profecia. Eles pensaram que Deimos era esse tal guerreiro e o sequestraram, o deixando no domínio da morte. Lembram-se que havia uma profecia de um guerreiro marcado que acabaria com o Olimpo, certo? Deimos nasceu com uma marca de nascença, e com isso, os deuses acreditaram que ele era o menino da profecia. Mal sabiam que haviam cometido um grande erro. Após se lembrar desses eventos, Kratos segue seu caminho. Para chegar ao templo de Ares, Kratos passa pelas prisões de Esparta, e lá mata um discípulo leal a Ares. Ao chegar no templo, alguns espartanos estão derrubando a estátua do antigo deus da guerra para colocar uma do fantasma de Esparta no lugar, agora que ele era o novo deus. O protagonista adentra o templo e se depara com um espelho, onde uma ilusão sua de quando era pequena aparece. Ele, entre aspas, luta contra essa ilusão, a jogando contra o espelho várias vezes até quebrá-lo. No meio do espelho estava um item chamado de o Crânio de Keres, que era a chave que dava acesso ao domínio da morte. Porém, essa entrada ficava em Atlântida. Portanto, para acessá-la, Kratos deveria retornar à cidade, que agora estava submersa. Antes de sair de Esparta, ele é abordado por um capitão espartano, aquele mesmo de God of War 2, que lhe entrega um escudo e uma lança, as mesmas armas que Kratos usava em sua infância quando treinava com Deimos. Agradecido, o deus da guerra continua sua jornada. No caminho de volta à Atlântida, Kratos passa por um local conhecido como o Desfiladeiro da Tristeza, que eram rochedas cheias de lava e tudo mais. Enquanto passava por ali, ele se deparou com o rei Midas. Para quem não sabe, na mitologia original, o rei Midas da Macedônia foi agraciado por Dionísio, o deus do vinho, com o poder de transformar tudo que tocasse em ouro. Porém, esse poder era muito, podemos dizer, literal. Não importasse o que ele tocasse, virava ouro. Comida, água, chão e até sua própria filha. Apavorado com o poder, ele implorou que o deus lhe retirasse tal dom. E o deus, que era bastante bondoso, o aconselhou a banhar tudo o que havia transformado em ouro com água de rios e riachos. Então, com um jarro, ele banhou tudo o que havia transformado em ouro, inclusive a sua filha, e tudo voltou ao normal.
Porém, ele ainda continuou com o poder em suas mãos, mas pelo menos agora sabia como reverter o efeito. No jogo, após transformar a sua filha em ouro, ele começou a enlouquecer. Tanto que, ao olhar um rio de lava, ele teve uma alucinação pensando que era o rio Estige e tentou tocá-la, o que causou a perda da sua mão. Mas isso também transformou aquela lava em ouro, e nada bobo, Kratos se interessou pelo tal poder. Com isso, ele pega o rei Midas e o joga na lava, transformando tudo em ouro, o que foi o passaporte para o fantasma de Esparta sair daquele local. O deus da guerra finalmente chega até uma embarcação espartana e veleja até a Atlântida, mas, no lugar da cidade, agora havia um grande redemoinho. Ao tentar adentrá-lo, vários monstros marinhos invadem o navio, matando os espartanos. Em seguida, uma chuva absurda de raios e trovões começa, afundando o barco. Kratos cai na água e, consequentemente, em algum lugar da submersa Atlântida. Ele se levanta e faz seu caminho, ativando alguns mecanismos que o levariam à entrada do domínio da morte. Após obter sucesso, ele usa o crânio de Keres e finalmente adentra o domínio. The domain of death. A dark netherworld, nestled between the land of the living and the realm of the dead. A purgatory, ruled by the god of death, Thanatos. Após passar por muitos desafios e enfrentar muitos inimigos, Kratos finalmente encontra o seu irmão e o liberta. You are safe. Ih, vai ter alguma coisa aí. You let this happen to me. You were supposed to protect me. Did you think I would forget? Did you think I would forgive? Cara, que dublagem. I will never forgive you. Ai, meu Deus. Deimos cansou de tanto esperar Kratos e, devido à sua insanidade depois de tanto tormento, decide atacar o irmão. Kratos percebe que a única maneira de pará-lo era ou o matando ou o deixando vencer. E ele escolhe a segunda opção. Fight me! I hate you, Kratos. Deimos espanca Kratos e logo em seguida é capturado por Thanatos, o deus da morte, que pula abismo abaixo com o irmão do protagonista. O deus da guerra se levanta e também pula. Ele cai em um precipício e o escala, salvando o seu irmão que estava pendurado. Pronto, agora eu vou só dar uma olhada, vai querer matar isso. Spartan never lets his back to the ground. Right, brother? I will not lose you again, Deimos. Não acredito. A voz dele, Come. cara. The fight is not over. De arrepiar. Os dois irmãos se entendem e Kratos convida Deimos a ajudá-lo a enfrentar Thanatos, lhe dando seu escudo e lança. Unidos, eles enfrentam o deus da morte, que recua e se transforma em um monstro gigante. Porém, em um momento onde Kratos precisava de ajuda, Deimos se sacrifica e acaba sendo morto por Thanatos. Ai, meu Deus. Não. E mandar ele pra boca, né? Deimos!
se enfurece a um ponto nunca visto antes e desce o cacete em Thanatos, e de tanto levar porrada, volta à sua forma normal. Sendo assim, o deus da guerra mata o deus da morte. Ele fica no guerra Já foi mesmo. Your brother suffered because of you. Olha que fácil. Vai, Kratos, ninguém tá vendo. Your fate lies in the hands of Olympus, ghost of Sparta. Cleiton, eu já falo Cleiton, acostumei com vocês nos comentários. Eu tô sempre brava. Não é não. Kratos pega o corpo morto de Deimos e o leva para o topo das colinas do suicídio, a mesma que ele tentou se suicidar em God of War 1. No topo dela estava o coveiro, que já havia cavado uma cova para Deimos. Kratos joga o seu irmão nela e se despede, indo para o bico da colina. Ele pensa em pular, mas recua, e Athena aparece, pronta para promover Kratos a se tornar um deus por completo, ou seja, finalmente imortal, pois ele ainda era meio mortal, meio deus. Com essa transformação, ele seria tão poderoso quanto qualquer outro deus do Olimpo. Porém, ele se recusa. Ah, eu ia Bem na falar natureza isso. dele, mano. Não. Ai, gente, cara, foi. It is not over. The gods will pay for this. Podia matar ele. Forgive me, brother. E esse é o final de God of War Ghost of Sparta. Adorei. Após os créditos, o jogo mostra o coveiro enterrando a mãe de Kratos. É possível ver mais uma cova, e o coveiro diz que aquela era justamente para Kratos. Como vocês sabem, o coveiro é Zeus, e nesta cena podemos perceber que, indiretamente, ele estava matando seus parentes um por um. Ares, Deimos, Calisto, Kratos seria o próximo, e foi em God of War 2. Como vocês todos já sabem, isso se devia ao fato dos pecados da Caixa de Pandora terem sido liberados após ela ser aberta por Kratos, e o medo tomou conta de Zeus, fazendo ele temer que alguém, algum dia, poderia tomar o seu trono. Por isso, ele começou a agir desse jeito, tirando do caminho todos os seus possíveis herdeiros. Mas o seu plano falhou, pois em God of War 2, Kratos escapou do submundo com a ajuda dos titãs e em God of War 3 causou o fim do Olimpo e de todos, completando a sua Spoiler, vida. pô. Demorou, mas conseguiu. Vai, Kratos. Bravão. E esse é o final da saga God of War aqui no canal. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da saga God of War aqui no canal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se eu esqueci de alguma informação, se eu dei alguma informação errada, o comentário tá aí pra vocês. Quero saber a opinião também, o que vocês acharam dessa saga aqui no canal. Se saga vocês ainda querem ver aqui no canal, tá bom? Deixem aí nos comentários. Não esqueça também para ajudar bastante a dar um gostei, favorito, compartilhamento e caso não for inscrito, se inscrever, que ainda faltam 2 vídeos de God of War, não são spoiler, mas 2 vídeos relacionados ao God of War para terminar de vez com a saga no canal. Que primeiro é a minha opinião curta e grossa do God of War agora, Ghost of Sparta, que chega nessa sexta-feira, e segunda que vem a minha opinião sincera da trilogia principal, do 1, 2 e 3, que eu ainda não vi, estou fazendo os 3 em vídeo só. Então continue acompanhando aí. Compre seus jogos em mídia física na loja MC Presentes e seus jogos em mídia digital na loja PSN Games BH. Não deixe também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Facebook. Muito obrigado, grande abraço. Todos esses vídeos, jogos, dessa história, eu estou gostando bastante. E finalmente agora o próximo.
esses vídeos, por maiores que sejam, acho que o primeiro foi o maior, né? Que foi quase 1 hora. Eu assisti assim muito rápido, porque nossa, nem vi a hora passar.